Estamos aqui começando o nosso primeiro Paintcast, um espaço reservado para você, pintor, pintora, para você que é arquiteto, lojista, fabricante de tinta, que trabalha no universo da pintura ou que tem um trabalho que está inserido dentro do universo da pintura. O universo esse que é tão vasto, tão grande, tão cheio, tão rico de possibilidades. E esse é um espaço, esse é um lugar, esse é um projeto que foi idealizado, foi pensado para que nós todos, tanto você que está aí para ouvir sobre assuntos que vão ser abordados aqui no Paintcast, quanto para nós também, que nós vamos enriquecer a nossa gama, nosso acervo de informações para que a nossa qualidade profissional sempre melhore. E a gente só melhora compartilhando e compartilhando conhecimento. Aquele que guarda o conhecimento, geralmente ele, em certo momento, ele também tem uma perda, porque ele deixa de ganhar vendo uma pessoa que está trabalhando com ele crescer. E esse não é o objetivo. O objetivo aqui é que nós possamos compartilhar ao máximo tudo aquilo que nós queremos abordar nos temas e trazer à tona assuntos que são relevantes para o universo da pintura. E como todo bom projeto, como todo projeto que nasce com a intenção de compartilhar informação e de abençoar a vida de pessoas e de ajudar, contribuir para a melhoria da vida das pessoas, ele nasce no coração de alguém. Alguém idealiza, mas alguém tem coragem, acima de tudo, de fazer, botar em prática. E nesse primeiro episódio a gente queria apresentar essa pessoa, falar um pouco sobre essa pessoa. E quem é essa pessoa, Joarley? Com certeza é o nosso amigo José Geraldo, né? E seja muito bem-vindo, Zé, a Obrigado, esse obrigado. projeto aqui que você idealizou, assim como meu amigo José também acabou de falar. E sabemos, né, que as pessoas te conhecem como o profissional da pintura, mas eu queria que você falasse um pouco sobre quem é, né, Zé Geraldo além da pintura. Então, sejam todos bem-vindos, pintor, pintora, arquiteto, engenheiro. É um grande prazer que a gente está hoje colocando, dando o pontapé. Temos aqui os amigos, né, que eu convidei. Tem o Tiago, que é o produtor, José Olimpo e Joarle. Eu sou o José Geraldo, eu sou o pai, tenho a Franciele como esposa, tenho Isabel, Ezequiel e Murilo. E também sou piloto de drone, gosto, né? Que é um esporte e é um trabalho também. Acho até que deu para ver E, um e, pouquinho e aqui em no horas cenário. vagas, tem aqui um dronezinho, né? E horas vagas eu sou pintor. Mas esse projeto ele nasceu no intuito, há um ano atrás eu conversei com o José, a gente viajou para conhecer uma fábrica. E eu conversei com ele e com outros pintores, né? Não sei se você lembra Eu disso. lembro. Então ali a gente foi um lançamento de um sonho, né? Que seria um espaço para a gente que trabalha com a pintura e a gente quer conversar sobre pintura. Então eu tenho coisa para aprender e tem coisa para falar também. Então, assim, é um projeto que é para a gente expandir o nosso conhecimento e absorver conhecimento. E é isso aí. E eu lembro que lá nessa viagem até a gente conversou e a gente falou que como foi bom a gente ver a produção de resinas e entender mais sobre as resinas das tintas, que são os materiais que a gente usa. E a gente estava vendo ali na íntegra como eles eram produzidos. E eu lembro que a gente conversou sobre, poxa, se a gente pudesse levar isso agora, trazer as pessoas aqui agora para elas estarem vendo o que a gente está vendo. Uhum. Poxa, e hoje está aqui um projeto botado, Para falar posto em sobre isso. prática. Isso é maravilhoso. Mas olha só, você disse que tem o hobby do audiovisual, que você gosta, e ironicamente você falou aí que nas horas vagas você é pintor, mas Só para brincar, mas você você, quebrar o você gelo. se acha o profissional do audiovisual que também pinta ou você é o pintor que também faz o audiovisual? Eu acho que eu sou mais pintor. Tá vendo? E como que o universo da pintura surgiu na sua vida? Um dia você conversando comigo, você falou que lá atrás você não começou pintando. Você não teve um pai que era pintor, Não, não. um familiar, Na algum. verdade, foi um. Eu tava precisando de trabalho.
Aí procurei, teve uma situação que eu até abri para você, a pessoa assinou minha carteira, já caí como pintor já profissional, não entrei como ajudante nem nada. O cara me deu umas dicas, então a gente que tem o interesse de aprender, você tendo a mente aberta, você aprende muito rápido. Então, tendo pessoas que você consegue se apoiar e falar assim, cara, eu quero aprender isso, você tem como você me dar umas dicas? E você absorve aquilo ali. Então, em um mês eu já estava, como é consultora, a gente mexe em massa todo dia, pinta todo dia com tinta branca, então você acaba que é uma rotina. Então você tem você absorve mais rápido isso aí. Então, assim, caí nesse mundo e foi indo, trabalhei numa consultora, depois em outra, e quando eu fui ver já tinha passado dos anos. E a gente se apaixona pela pintura porque você pintando ali ou embaçando, você viaja nos seus pensamentos e vai longe, quando você vê já tá a parede pronta e vai que vai. Mas é uma coisa impregnante, porque todo dia você está num lugar, todo dia é uma experiência nova, que hoje em dia hoje você tá pintando com tinta branca, amanhã com tinta rosa, outro dia tinta azul, então é uma experiência que todo dia é diferente, não é coisa repetitiva, né? Apesar de ser um trabalho repetitivo, vamos dizer assim, ele se torna diferente, né? E ele se torna, como é que eu posso falar? Dinâmico, né? Ele se torna dinâmico. Com E certeza. dentro desse dinamismo, né, da sua rotina, que você falou que começou, é, você parou para pensar ou se deu conta de que o seu trabalho era só no sentido de pintar parede, tinha alguma coisa a mais além disso, ou não? Não, a pintura em si vai depender de cada pessoa. Se ela tem um pensamento em levar aquilo como profissão e gerar valor, o posicionamento da pessoa tem que ser diferente. Ele tem que agregar valor em termos de posicionamento de atendimento ao cliente, em termos de parte técnica, em termos de como você vai pintar, como que é a sua organização. Então, o cliente hoje em dia, ele observa que o cliente é leigo. Então, você leva a informação até ele, se você quiser se aprofundar e ter valor maior, você vai aprender, você vai ser o vendedor, você vai ser o técnico e o aplicador. Então, assim, pena que hoje em dia ainda existe pessoas que ainda não têm esse interesse de agregar valor. Mas assim, onde que você tiver, você tem seu valor, porque você investiu em ferramenta, investiu em máquina, né, que tem a Zero Pol hoje em dia que traz uma comodidade para o cliente que não tem poeira alguma no ambiente, isolamento, você ser organizado, você ter uma roupinha mais limpinha na hora que você for atender o cliente. Então, todos esses detalhes você agrega valor. Vai com o abençoado do carro limpinho, limpa a sua motinha, pega a melhor roupa, pega o melhor perfume e vai, cara. Então você tem que lançar isso porque o crescimento começa em nós. Geraldinho, eu queria saber uma coisa, mas é uma pergunta composta, João. Você me permite fazer uma pergunta Com composta para certeza, ele. com certeza. Todo momento que a gente começa a trabalhar um- com algum tipo de trabalho, quando começa a trabalhar com algum tipo de trabalho, não. Todo momento em que a gente começa a desenvolver um trabalho, tem um certo momento que a gente percebe que vira uma chave na gente e a gente fala, poxa, É isso eu que eu já quero sou fazer, né? profissional disso. Eu já sou profissional. E com certeza, quais foram as coisas? A minha pergunta é composta. Eu quero fazer de duas formas. Quais foram as duas coisas anteriores que você trabalhou antes de começar a trabalhar na pintura? E como é que foi essa transição que você fez? Eu estou saindo um pouquinho do nosso roteiro, porque eu queria Aham. saber o que você fez antes de começar a trabalhar com a pintura. Duas coisas. E quando você começou a trabalhar com a pintura, quando foi que virou a sua chave? Foi em algum lugar? Foi algum cliente que fez virar a sua chave de você pensar, puxa vida, eu sou um profissional da pintura. O que você Entendi. fazia antes de Então, trabalhar com eu já pintura? trabalhei como vendedor de ótica, fui fabricante de lente, fui mexi com joias, serralheiro, vidraceiro e parei na pintura. A virada de chave foi quando as pessoas que eu iniciei, que eu quero honrar a vida dele, Diógenes e Larissa Vilache. O Diógenes ele foi um anjo que ele apostou em mim. Quando você tem alguém que te apoia, foi o primeiro cara que eu comprei a primeira máquina, parcelei e na última prestação ele falou assim, não, já pode deixar que você merece. Então eu quero honrar a vida dele Isso é importante. e
E foi ali que, na primeira máquina que eu comprei, já, aquilo lá já mudou minha mente. Por quê? Você sempre deixa na mão, gasta tempo e tal. Quando você já muda para máquina, você já muda o seu padrão, que você, pô, você já está maquinado, o processo é mais rápido. E aí, assim, aquela ali foi a virada de chave para mim, eu creio. E ele, a partir disso, foi ele que me jogou para mim pegar outros trabalhos. Então, chegou um certo momento que ele já tava agendando. Em vez de ele falar assim, Geraldo, amanhã, não. Geraldo, que dia que você pode me atender? Então, a partir disso aí que meu nome começou. Mas tudo tem um processo, tem uma caminhada. Então, assim, foi uma caminhada árdua, como todo processo de uma profissão tem. E a gente vai caminhando. Que massa a gente poder ouvir isso, né? Poxa, e você percebeu que, mesmo hoje, estando no universo da pintura, as outras profissões nos trazem bagagem de aprendizado que nós vamos, que são universais, Que né? Assim, agrega valor, né, e na que a gente verdade. aplica em qualquer outro lugar que a Aham. gente venha trabalhar. Eu uso Isso muito a é técnica de importante. venda. Então, assim, eu fiz vários cursos e tal, que hoje o pintor, ele é um vendedor. Ele tem que vender ele tem que vender a empresa dele, o serviço dele. Então ele tem que vender bem. Ele pode vender duas opções. Ou ele vai vender bem, agregar valor, ou ele vai vender mal. Então, ou ele vai cobrir um orçamento, ou ele vai dar o orçamento dele. Então é ele que Uhum. vai, essa é a escolha dele. Se ele quiser pegar por um bom preço, ele vai colocar as características dele. Pô, eu emasso bem, eu lixo bem, eu tenho meu carro. Então, assim, ele vai calcular. E tem o, assim, não quero criticar ninguém, mas tem os outros que cobrem orçamento. Então, esse, infelizmente, abandona a obra. E temos que pegar a obra que vai entregar a obra. Você falando aí, a gente sabe que esse projeto foi idealizado, né, como a gente falou no início, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, a gente possa agregar valor, né, no trabalho, na vida das pessoas, tornar o trabalho das pessoas melhor. E dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta que com certeza o nosso ouvinte, o nosso telespectador queria saber. É, Desde quando você começou, já tem quanto tempo, né, essa jornada, mas desde quando você começou até hoje, qual foi o maior aprendizado que você, dentro da área, você teve que você poderia compartilhar aqui com a gente? Aprendizado. Eu acho que é sempre você ser humilde, né? Que cada dia tem pessoas para pessoas, né? Então, assim, posicionamento e aprender. Todo dia você está aprendendo coisa diferente, felizmente, né? A pintura, ela ensina muito pra gente. Tem orçamento, vamos colocar assim, Ilha do Boi, você tem um certo valor grande, né? Que você vai dar valor alto. E tem bairro que às vezes você vai fazer pelo sentimento de você vai entregar um bom serviço, mas o custo não vai ser tão alto. Então, assim, separar isso aí, né? Eu creio que e ser profissional, né? Entregar algo de bom, porque hoje a Geraldinho Pintura, falando da minha empresa, a gente trabalha muito com indicação. Então, um cliente, pô, já faz o nosso nome. Ó, pode ir que é organizado, é limpo, é um serviço que vai ficar bem acabadinho. Então, assim, você faz seu nome dessa forma, mas é um caminho a trilhar. Então, e é muito gratificante, né? Eu honro, assim, agradeço muito ao Senhor porque eu consegui conquistar esse público, que é a indicação. Porque a indicação é 80% fechado, 10% é com você. Então, assim, hoje, com esse tempo que eu tenho de pintura, a gente recebe várias ligações. Então, com o tempo, a gente fez conexões com o gesseiro, com o eletricista. Então, foi fazendo uma parceria Construindo a sua rede, né? que, graças a Deus, cara, hoje em dia a gente não dá conta. Mas é um caminho a trilhar, tá? Não é de uma noite por dia. Igual hoje eu tenho muitas máquinas, mas eu comecei com uma. Outro dia eu comprei duas, três, mas tem um começo. Sempre você tem um começo. Então, assim, você que vai começar agora, compra a primeira máquina. Compra a segunda, mas compra ela, junta o dinheirinho, paga. Sempre tenta comprar à vista para você não ter valor pendente, né? E sempre entrega o melhor, cara, porque é seu nome. Então você não vai fazer coisa em vão. Você vai fazer coisa para você pensar lá no futuro que a pessoa vai te indicar, vai te mostrar seu trabalho. Então, o intuito é esse, é o cliente. Poxa, então o aprendizado que você tirou, com a pergunta do Joesley,
O Joarley foi A humildade, né? Você ser trazer essa humilde. humildade, entender, né? Aham. Que você precisa entregar sempre um bom trabalho e respeitar o cliente que está do outro lado, né? Mas como nem tudo são flores, a gente está aqui para conhecer um pouco da sua trajetória, porque Nem tudo são tudo flores. isso que a gente vive está sendo compartilhado aqui. Eu sei que é o primeiro episódio, mas se você tem algo parecido, se você está se identificando com alguma coisa que ele falou, coloca nos Isso comentários, aí. vai lá nos comentários e coloca, poxa, eu também passei por isso. Poxa, eu também tive uma pessoa que me ajudou. Poxa, eu também tive um aprendizado lá no começo, que eu trago até hoje. Porque a gente ouve muitas coisas das pessoas e a gente acha que está sozinho, né? Não, não tá, Tá não. sozinho. Sempre tem um começo. Por exemplo, quando começou a sua trajetória na pintura, que você entendeu que você era um profissional, deu o clique, tiveram pessoas que te ajudaram, teve uma oportunidade que pessoas te deram, Aham. teve lições, como ele perguntou, que você traz até hoje, mas com certeza tiveram alguns problemas Tem a que eu, trajetória, né? que eu chamo, que eu costumo dizer que é aquele esmerilzinho que vai lapidando a gente, que vai tirando Isso é as verdade. quinas da gente. Verdade. Com certeza. Tem algum perrengue, algum problema que você tenha passado nesse começo de carreira e que fez não só como uma lição boa, mas como um processo ruim que você tenha passado, mas que você tirou uma boa lição e dali você se fortaleceu mais, se forjou mais para ficar mais forte, para prosseguir? Alguma coisa te marcou, mas alguma coisa mais negativa que aconteceu e que você tenha conseguido superar? Você Então, consegue lembrar de eu algum? acho que tem umas 300, né? É porque o que acontece? Engraçado, todo mundo tem. A obra em si, a gente aprende com erros. Vamos colocar essa parede aqui que tá atrás de mim. Eu vou lá, o cliente fala assim, não, é só pintar. Aí você vai lá como iniciante, né? Você não é técnico. Aí você não chega na parede e faz assim, bate nela. Aí quando você pegou o serviço lindo, aí você mete o rolo lá. Quando você mete o rolo, aquilo tá fofo. Aí desplaca aquela linda parede todinha. Aí então assim, mas o intuito aqui é falar sobre orçamento. O orçamento ele tem que ser bem detalhado, bem técnico. Por quê? Você fechou, o cliente sabe do problema, ele não vai te passar muitas das vezes. E você tem que olhar bem olhadinho, porque eu tomei muito prejuízo. Eu aprendi na raça. Eu tomei muitos nãos. Mas assim, eu persisti. Porque você tá no meio do caminho. Então você acha que um dos problemas foi no começo foi a falta de experiência para poder fazer uma análise bem feita e dar um Isso. orçamento bem dado. E às vezes ter Também, surpresa lá na também. frente, né, com os Aham. custos, né? Na verdade, eu fui aquele pintor raiz de dar orçamento errado, segurar a onda para entregar, porque era meu nome. Então, assim, teve muitos ganhos, mas teve muito perca. É igual essa questão de não saber dar orçamento. Muitas das vezes eu dei orçamento, aí eu não soube calcular, não tive também uma experiência com alguém que pudesse me dar um norte do negócio. E tipo, 10 mil eu cobrei 5. Eu falei, caraca, aí faltava muita coisa e o dinheiro acabou e eu tinha de acabar. E foi que foi, cara. Aí eu aprendi Ninguém nunca passou por isso, não, né? Ninguém nunca passou por isso. Aí, cara, eu fui indo e assim, hoje em dia a gente tem uma experiência maior. Hoje em dia a gente tem um contrato que a gente faz, a gente detalha, a gente mede o cômodo, a gente mede quando vai fazer efeito. Então a gente consegue detalhar, mas mesmo assim, a gente tá no risco ainda de talvez errar. E sempre aconselho, quando você for fazer orçamento, cara, vai lá, leva um papel, anota detalhe por detalhe e sempre seja bem claro com o cliente, ó, essa parede aqui tá torta, tá? A massa não vai corrigir, porque a pintura em si, ela é que embeleza tudo que foi feito A antes. cereja do bolo, né? Isso aí, eu não consigo consertar uma parede que o pedreiro abençoado deixou torta. Um efeito de pedras naturais não consegue corrigir. Melhora um pouquinho, mas não corrige. Então, assim, leva o abençoado no papel, anota todos os detalhes, porque o cliente tem que saber que está ali, porque ele vai te cobrar. Eu passei por uma situação agora recentemente, que já trabalho muitos anos, eu não verifiquei a parede, fiz uma pedra natural,
E acabou que a mulher falou que aquela parede estava reta. Sendo que a pedra natural, eu creio que não deixou quebra-mola na parede. Mas a gente tenta passar a parte técnica, mostrar que a gente não tem essa capacidade de entortar uma parede. Mas, infelizmente, mas o conselho que eu dou para Ela vocês, achou que era o seu trabalho aham, que que deixou a parede torta. Cara, Mas hoje em dia é essa questão aí. O cliente ele tem que entender que você tá ali para você resolver o problema dele. Não ele que vai falar, não, é rapidinho. Não existe negócio de rapidinho, não. Porque a gente demorou quantos anos para aprender? 7 anos, 10 anos? Não tem nada rápido, não. Então você que vai dizer, você que é o médico da parada, né? Não é o ele. Senão ele faria. Então, assim, você que é pintor, cara, mostra para o cliente, assim, não de uma forma rude, né? Mostra para o cliente que você entende. Mostrando o quê? Que você vai entender a parte técnica explicando. Que ele vai ter essa firmeza. Olha no olho do cara e fala assim, cara, é isso aqui tem que fazer. Né? Ele que vai. Então ele já vai entender que você sabe o que você está fazendo. eu quero estender essa pergunta, né, que o meu amigo José fez aqui para Zé Geraldo, para você, né, que é profissional, que está nos assistindo. Nós também queremos conhecer a sua história, então, por favor, coloca aqui abaixo que a gente vai com certeza é, ler a sua história e se identificar com ela, né, porque não foi só o Zé Geraldo, né, que passou por perrengues, por altos e baixos na sua profissão. Com certeza você também passou e a gente que também quer ouvir, né? Ouvir e ler, né? Aquilo que você E quem mandar, a tem gente de. vai sempre, todos os programas, a gente vai ler assim. Pode mandar sua perguntinha, a gente vai em breve disponibilizar o WhatsApp aí pra vocês mandar. Pode mandar pergunta, fala qual que é a sua empresa, qual que é o seu nome, e a gente vai estar falando aqui. e talvez um problema que a pessoa tenha passado vire um tema para a gente conversar aqui. E talvez um tema tão Uma comum que pauta, acontece, né? mas às vezes as pessoas não param para conversar, né? E Justamente. seria uma boa mesmo compartilhar isso, né? Isso aqui, esse Esse é o lugar programa, para pessoal, isso. deixar bem claro que é uma troca de ideia, é uma troca de conhecimento, então vocês estão livres para perguntar mesmo. Pode perguntar abertamente, pode falar assim, Geraldo, chama essa pessoa aqui, a gente vai fazer o convite. A gente quer saber tal assunto. Pode mandar o assunto aí, a gente chama a pessoa, se ela tiver disposição para vir, a gente vai convidar. Mas é um programa que é aberto à pintura, ao mundo da pintura, então tudo sobre ferramentário. A gente vai falar sobre tudo que envolve nosso meio. Então você que está aí, eu espero que vocês sigam a gente, compartilhem aí a página. E a gente está muito feliz com isso aqui, porque isso aqui é para nós. Show de bola, show de bola. E voltando para o nosso bate-papo, a gente sabe que é, a gente sabe aquele dizer que por mais que a tempestade possa durar uma noite, né? Mas de manhã o sol vem, clareia tudo e melhora a nossa vida. E dentro dessa frase, eu queria trazer para você o seguinte: qual foi o trabalho, né, que você ou os trabalhos que você olhou e sentiu orgulho, né, de ter feito aquele trabalho, de ter entregue aquele trabalho para o cliente? É uma boa pergunta. Então, a pintura em si é um campo. Pensa, complementar essa pergunta. Pensa naquele que você sentiu orgulho e falou assim: poxa, é esse nível de qualidade que eu quero Entregar. daqui para cima, né? Eu até queria fazer isso separar, mas não tem como. Por quê? A pintura em si é algo que. É tipo você vai no médico. Eu não vou colocar assim, um construtor daqueles caras que faz plástica, né? Você vai com a cara toda destruída. Aí você volta com a cara toda novinha. A pintura em si, ela traz vida para casa. Ela traz luz para casa. Então você pega ela toda detonada, você pega ela com mofo, com parede destruída. Então, assim, é um prazer trabalhar com pintura, por quê? Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, mas porém cada projeto é um projeto. Então assim, você pega a casa com a parede furada, parede desplacando, então você vai deixar ela totalmente, você vai se dá um visual novo para o ambiente. Então cada projeto é especial, porque cada projeto é diferente um do outro. Então às vezes não tem nem como a gente comparar
Hoje eu tô numa casa que é um duplex, amanhã eu tô numa casa sozinha, amanhã eu tô num apartamento, mas cada um é cada um. Mas a pintura em si, ela traz, toda vez é um visual novo, é um astral novo para casa. Então eu creio que a pessoa sai feliz e, e é isso aí, o visual que dá para casa, né? Dá uma vida para casa, dá uma luz para casa, né, a pintura. Bom, se você pudesse voltar no tempo, né? É, lá atrás, com a experiência que você tem hoje, já que você já adquiriu, já trilhou, já tropeçou, caiu, bateu a poeira, subiu, se ergueu de novo e tem continuado, a gente tem visto, nós que somos mais chegados, somos amigos, acompanhamos aí o seu trabalho, sua trajetória. Se você pudesse voltar lá no começo, qual a lição que você traria lá de trás para trazer como exemplo para as pessoas, para falar, olha, quando acontecer isso com você, proceda desse jeito. Ou, caso não aconteça isso, proceda desse jeito também. Uma forma de conduta, uma coisa que a experiência te forjou e que você traz como lição lá de trás para falar para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão começando, entrando no universo da pintura. Às vezes começou como um ajudante, Aham, daqui a pouco é um ajudante prático, nas grandes empresas começa a virar um oficial, né? aham. Isso aí. Então, o que ao longo dos anos a gente aprendeu e que talvez eu mudaria seria a postura. A postura de você saber a sua qualidade de serviço e dar o preço e não voltar atrás. Então você sabe o seu valor. Você sabe o tempo que você demorou para aprender, porque hoje vou colocar um exemplo. Um chaveiro ele faz uma faculdade ele não sei quantos anos e vai lá em minutos e abre aí a pessoa que não entende, não vê a carga que ele carrega, o cara me cobrou R$ 300 para abrir a chave aqui, a porta, e só que ele não viu a carga que o cara carregou, o peso que ele carrega ali, que ele demorou, quantas noites. Então, assim, pra gente que é pintor, cada dia uma experiência nova, a gente vai aprendendo. Uma coisa que talvez eu mudaria seria esse posicionamento, de você saber o seu valor, dar o seu valor e não abaixar. Então, não se troque porque o fulano, não se, vamos colocar assim, leilão, né? Entendi. Não se Não, leiloar. não, você entendeu o seu valor, né? E Ter o permanecer seu nele. e defender. Acho que é uma palavra. Poderia usar essa palavra? Pode, Sabe que pode. traduz? Defender o valor que você sabe que você tem. Porque o cliente muitas vezes tem a ver com aquilo que você falou de apresentação, né, Joale? Porque muitas vezes você tem o valor, o cliente não viu ainda esse valor, ele está te conhecendo. Como é que você mostra o valor para o cliente? Seria É, isso? é mais ou menos isso. Pela indicação, Sim. porque você falou sobre É, indicação, mas quando você conversa com o cliente, que você falou também da explicação do trato com o cliente, você conversar com ele e mostrar para ele, entregar para ele alguma garantia que você vai se aproximar ao máximo daquilo que ele almeja. Porque todo cliente, pelo menos no universo da pintura, eu entendo que eles chegam com expectativa lá no teto. aham. E assim, E um nem sempre detalhe que eu vou te os falar. condições É um permitem, né? sonho, tá? Pintores e pintoras. A pintura em si, ela é um sonho de alguém que juntou dinheiro. Então você que vai mexer com epóxi, efeito, não brinca com isso. Se você não sabe fazer, não faça. Porque você vai destruir um sonho. Eu já peguei casa para refazer, que o fulano foi lá, fez, e a gente vai ter que consertar tudo de novo. Então você não brinque com o sonho e com o dinheiro de alguém. Porque talvez esse sonho que o primeiro foi lá, destruiu. Então a expectativa do outro que vai vir, do cliente está aqui embaixo. Então você vai ter que levantar. Então, aí ele já perdeu todas as esperanças e você tem que recuperar isso. Então, assim, você que é pintor e pintora e ajudante que talvez quer pegar um serviço, não brinque com o dinheiro do cliente. Pega, faz algo que realmente você sabe fazer, né? Com certeza. Dentro dessa uma década que você falou, tem compartilhado aqui com a gente,
Você falou que o profissional, né, que está nos assistindo aqui, ele tem que ter a técnica, ele tem que saber se apresentar, ele tem que, né, saber dar o seu valor, dar o seu orçamento. E aí a minha pergunta é assim, você acha que só isso faz a pessoa permanecer no mercado? Ou existe um lado invisível que você crê, né, que faz a pessoa sobreviver e permanecer no mercado hoje? Então, primeiramente, posicionamento e fazer um bom serviço para você continuar esse ciclo de clientes, né? E fazer uma entrega boa, né? Igual hoje. Hoje eu sobrevivo da pintura. Então, assim, eu pago minhas contas, eu mantenho minha família, mas eu. E tenho a escadinha, né? Que você vai ter que trilhar esse caminho. E não só isso. Hoje em dia o pintor ele tem que ser um vendedor, a parte técnica e o pintor no final. E fazer um bom serviço, organização, ser limpo, ter isolamento, né? Então, assim, o posicionamento seu vai dizer tudo. Se você vai ter uma boa trajetória, mas tudo a partir da pessoa. É ela que vai falar assim, aonde que você quer chegar? Essa pergunta que aonde que eu quero chegar? Eu quero ter um bom carro, eu quero chegar no supermercado e conseguir comprar algo sem olhar preço. É você que vai dizer que é você que vai trilhar o seu caminho, que você sabe onde que você tem que chegar. Então, dentro da pergunta dele, esse algo mais que além da experiência, além da habilidade técnica, além da capacidade de lidar com o cliente e tal, é o que está além da parte técnica seria essa motivação por saber onde você quer chegar, É isso que aí. te mantém de pé no mercado, sabendo. Porque eu acho que todo mundo pensa nisso, né? Quando fecha um bom trabalho, pensa, puxa vida, eu vou poder comprar aquela máquina que eu precisava comprar. Poxa, é a última vez que eu faço esse trabalho com essa ferramenta ruim, porque esse trabalho agora que eu peguei vai me dar um retorno que eu vou poder evoluir. Não poder aumentar de preço o meu trabalho, não é isso. É sobre entregar algo melhor e agregar valor, não é preço. É valor no trabalho, né? E, e, E por, fora con- dar um retorno para sua e família, por né? consequência Tudo também. voltado para a família às vezes também. Exatamente. Igual para mim, assim, eu A faço pergunta lá, foi mas profunda, tá? eu faço lá, mas assim, o meu foco é família, cara. Então, assim, tô lá fora, mas é casa, igreja, família. Então é isso aí. Meu mundo é isso aí. Mas tudo que eu faço agrega valor. É tudo para dar um bom conforto, um bom colégio para minha filha, pro meu filho. E é isso aí. Mas você consegue chegar onde você quiser. É só você ter foco e crer assim em Deus, né, que você vai conseguir as coisas. Então, é Olha, foco. então, sabendo isso, que você tem mais de 10 anos de experiência com pintura, sabendo que a última pergunta que foi profunda, o João fez sobre o que além da técnica te ajuda, que é essa visão de onde você quer chegar, de um E o motivo forte, né? que faz a gente levantar da cama de manhã às vezes, né? Justamente. Família, né? Mas o que que você acha o que que na sua opinião hoje separa, faz separar o pintor que só está patinando no gelo, que não está conseguindo, às vezes, nem sobreviver, né? Por não estar sabendo dar um valor, por não estar sabendo executar e às vezes toma um prejuízo porque tem que refazer um trabalho, do pintor que está prosperando. O que você acha que diferencia esses dois? São dois cenários diferentes. Uhum. Alguém que talvez até trabalhe já há algum tempo com pintura, mas ainda não conseguiu colher bons frutos. Não é, às vezes não é porque é um mau profissional, mas às vezes pode ser porque está pecando em algum defeito e às vezes um defeito não deixa o cara ir para frente. O que separa esse cara do cara que está conseguindo prosperar, conseguindo entregar bons trabalhos, agregar valor ao trabalho dele e prosperar, subir de nível, ter parceiros que estão satisfeitos, clientes que estão satisfeitos, equipamentos, ou seja, ter um diferencial. Qual que você acha que é uma linha principal que separa esse cara que não consegue
evoluir dentro do universo da pintura com um cara que já conseguiu evoluir na pintura? Que ponto que você considera que é um ponto principal Eu acho na assim, sua observação? ao meu ver, eu acho que é o posicionamento, porque o cliente ele tem que entender que voltando para aquilo lá, entender que você sabe o que você está fazendo. Muitas das vezes o profissional ele tem medo de dar orçamento. Então ele chega, ele olha, será que vai valer 10 mil serviços? Mas eu acho que eu tô com medo, eu vou dar 5. Porque eu já passei por isso, tem uns pintores que a gente dá uma ajuda em termos disso aí. Então, muitas das pessoas têm medo de dar orçamento, de ele mesmo dar esse salto, ele mesmo, só que partir dele. E o outro já teve essa audácia, vamos colocar assim, de falar, esse valor aqui. E às vezes você tem medo de falar e o cara tava esperando até mais. Eu vou te falar porque eu dei esses dias um orçamento e a pessoa entendeu errado. E fechou, cara. Eu mesmo. Mas como que ela entendeu errado? Entendeu o valor. É tipo um valor 5 vezes mais. E mesmo assim fechou? É lógico. Então, assim, muitas das vezes você tem que ter esse posicionamento de falar mesmo. Porque a gente já tem um não. Você vai lutar pelo sim. Então você chega e dá seu preço. E fala, vende a sua empresa, né? Ó, vou oferecer isso, aquilo, aquilo. Você tem que agregar valor. Você pega uma caneta ali, ó. E você vai vender ela, ó, essa tinta aqui é importada, essa caneta ela não, é uma Bic, ela não rola. Então você tem que agregar valor. Ela é usável aqui, ó. Ela pode usar aqui, ó. Então assim, você vai colocando valores nela. Então você tem que colocar valor em você mesmo. Eu tenho boas ferramentas, eu tenho bom pincel, tá? Meu pincel eu comprei não sei aonde, faz recorte assim, assim, assado, rolo. Tem os rolos top aí no mercado. Então agrega valor no que você está fazendo. E depois, por último, você fala seu preço. Não tenha medo, você pode falar o preço que às vezes o cliente tá esperando até mais. E você vai fechar, cara. Você acha que talvez o ponto seja essa coragem A audácia, né, de falar. de saber precificar, Uhum. de dar um preço que seja justo, mas um preço que você compatível com aquilo que você está entregando para o seu cliente, né? Mas não ter medo de, poxa, será que ele não vai fechar? Porque eu tenho certeza que muitas vezes, muitas pessoas já passaram por isso. Porque quem é profissional liberal, quem tem empresa, quem trabalha com prestação de serviço, sabe que existem altos e baixos, né? Uhum. E muitas das vezes, quando a gente está lá no gráfico, naquele ponto mais baixo do gráfico, O ponto negativo, né? a gente pensa, poxa, eu vou dar um preço lá embaixo para eu pegar. Só que é aí que a gente não deve esquecer que o nosso valor ele tem que ser imutável. Isso aí. Ele não pode ser. É a variável que não muda. É o valor do trabalho, né? Mas com entrega de qualidade. Isso aí. Então, resumindo, pode ser entregue qualidade e cobre por ela e não tenha medo de cobrar por essa qualidade. Isso, tendo essa constante, eu acho que acho que é esse ponto que talvez seja um ponto chave que divide o cara que não está progredindo do cara que conseguiu progredir um pouco mais, Porque né? a pintura em si, se você aprendeu a emassar corretamente, não deixa marcação nenhuma, não tem como você chegar para outro cliente que você cobrou mais barato e fazer uma duração, pô. Você vai fazer uma entrega igual, no preço alto ou no preço baixo. Então a entrega é com você. Então você Perfeito. sabe que você vai entregar com qualidade, mas a escolha é sua de dar o preço baixo ou o preço alto. Top. E dentro dessa discussão, dessa conversa que a gente está tendo aqui, a leitura que eu faço, né? E aí, você arquiteto, você pintor, pintora, você que é da área, né? Quando você vai, então, precificar o teu serviço, o teu produto, ele tem que soar para a pessoa como se fosse uma excelente notícia. Caraca, eu achava que era 5x e o cara me cobrou X pela descrição, pelo valor que você Tá me entregou. entregando muito, né, cara? E Isso. cobrando ou só isso. Talvez ele vai até fazer um agrado, né? Dar uns R$ 1.000, 2 a mais. Tá ouvindo aí, né, cliente? Tá ouvindo aí, né? Tá Pois é. charadinho, hein? Então, e aí, dentro disso, a gente
A gente estamos falando sobre agregar valor, sobre apresentar o seu serviço, o produto. A gente não pode esquecer, né, ou não pode deixar de falar aqui sobre novas tecnologias, sobre o futuro do mercado, né? A gente sabe que hoje, antes da gente até conversar, que a gente estava conversando sobre as IAs e onde elas têm entrado, né? E a minha pergunta como que você enxerga o futuro, né, daqui para frente do mercado de pintura, do mercado com as IAs? As IAs já entraram na pintura, a tecnologia já entrou na pintura. Como que você vê esse cenário? Então, a tecnologia que seria, vamos colocar para o área de propaganda de pintor, né? Vamos colocar assim. Hoje em dia a gente tem o Instagram, né? Tem o Facebook e tem outras redes sociais, TikTok e tal. Os pintores usam isso aí com sabedoria, né? Porque a propaganda, né? Quem é visto é lembrado, né? Sim. Então, usa assim ao seu favor. Igual tem rede social, eu não envolvo, não tem foto de família, não tem nada. É só usado para a área profissional. E você também, que é uma dica. Não põe aí uma camisa sem camisa, boné, essas coisas. Mostra seu rosto assim. Mostra já uma propriedade de valor, né? Vamos colocar assim, bonezinho para trás. Seja apresentável, vamos colocar assim. Para o cliente ver. Muitos aí que eu vou contratar. Gera segurança, né? A gente fala com a pessoa que a gente não tá nem vendo o rosto da pessoa. É só uma dica, tá? Coloca o seu rosto na foto lá, que a gente vai ver seu rosto. E sobre as IAs, eu sou meio leigo nisso, mas é uma tecnologia que sempre quem saber usar ao seu favor vai ser bem, vai ser bom. Eu creio que vai ser bom sim, porque o mundo está girando em termos dessa área de tecnologia. Eu não sei usar, mas assim, se for para usar, a gente vai aprender e vai usar. Às vezes é Mas é muito bom. interessante que você consegue pegar uma imagem de um trabalho que você já fez, por exemplo, uma textura, uma pedra, uma parede com pedras naturais, e pedir para você subir no chat da IA e falar assim: olha, transforme esta parede dessa foto, que não tem nada, com a textura daquela. E aí, impressionantemente, a IA consegue te entregar Para mostrar o cliente, para então, mostrar ao né? cliente, porque talvez às vezes é um fator determinante que ele precisa para fechar. Poxa, mas será como que vai ficar minha parede? Justo. E aí eu entendi a pergunta dele, e a pergunta dele eu acho que passei por isso mesmo. Porque a gente pode falar com orgulho, porque a IA ainda não vai produzir uma parede de velvet dessa e nem uma Verdade. parede de pedras naturais dessa, a não ser no digital, né? É verdade. Mas, Mas para mostrar é uma mas para boa. mostrar, pode ser uma baita de uma ferramenta. Então, uma dica aí para os pintores, eu uso o tablet para levar para mostrar os clientes, né? Isso aqui tem foto aqui de obras que eu fiz antes, durante e depois. E cliente, assim, sempre o cliente quer ver, olhar, né, pô, como que vai ficar isso aqui realmente, ou ver coisas que tá como tá dele, né? Vamos colocar um telhado, o telhado sujo, você tem foto dele sujo, você tem ele lavado e depois ele tem pintado. Então você já praticamente você já fechou. Porque você já mostrou como que vai ficar o resultado final. Então leva o seu tablet, tem algumas fotos no celular, tira assim, uma foto do antes, durante e depois, porque isso aí que vai ser uma venda para você. De uma pedras naturais, do cimento queimado, do velvet, ou de qualquer outro efeito que você vai fazer, ou pintura em si, leva uma amostra. E essas tecnologias estão disponíveis aí na versão gratuita, né? Gratuita, inclusive. E isso é para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, eu que sou, né, da área da tecnologia, né, é muito importante porque imagina você, José, vai receber um pintor na sua casa e aí você está no processo de orçamento ainda, né? Então você chama um fulano, você chama um Beltrano, e aí você chega o primeiro pintor, chega com um caderno, com anotação, né? Ali e tal. Nada contra o caderno, nada contra a anotação, é importante, mas você tem uma leitura daquela pessoa. E de repente você chama um outro pintor, que
que o cara já chega com um tablet, já faz essa transformação, tira foto, faz a melhor. Antes dele sair da sua casa, você já sabe como que a parede vai ficar, né? ficar, né? Quais são os tons, você já decidiu, e de repente você na sua mente, você fala assim, cara, eu achei o cara certo, né? Deu o match. Então, é usar de verdade a tecnologia ao seu favor para agregar valor no seu trabalho e deixar de sobreviver para de repente começar a prosperar dentro do mercado, né? Então eu acho que é importante, você que está do outro lado, começar a se atentar, se esforçar. Não é fácil a tecnologia, a ChatGPT, um monte de coisa, um monte de informação. Não é fácil aprender, mas se você se dedicar, né? Com Com certeza certeza. você começa a Mas virar também o você pode jogo. fazer parceria com alguém que entenda e você, Olha Exatamente. aí, com Mas entendeu? certeza. não Hoje, deixar de usar. Isso. hoje em dia eu não tenho muitas coisas que eu não sei fazer, mas eu tenho parceiros, como nas lojas, mudando também de pau para cavaco, né? Hoje em dia a gente tem parceiros nas lojas, então assim, pô, tô precisando, igual ele sabe, tô precisando começar uma obra ali, cara, e eu preciso das tintas, só que o cliente não deu entrada. Eu tenho parceiros que eles vão ceder as tintas, quando o cliente dá a entrada, eu vou mas isso aí é parceria de ao longo dos anos que a gente vai formando e tal. Mas é você que está começando, faça parceiros. Porque uma hora ou outra você vai precisar. E essa parceria passa pela humildade que ele falou, né, lá Sim. atrás. Porque se você não entender que você precisa do outro, né? Então você vai viver só, mas chegar no momento que você vai estagnar. Mas no, É. no momento que você entende que você precisa do outro, que o outro precisa de você, e você começa a compartilhar, como você falou também no início, você vai longe. E eu acho que essa é a trajetória do nosso amigo por aqui. E o interessante hoje em dia é que o pintor ele sim tem um privilégio. Porque o pintor tem festa do pintor. No final do ano é vários eventos que a gente vai. Você não vê esse evento em pedreiro, gesseiro, eletricista. A gente tem esse privilégio. Então, assim, hoje em dia o pintor, a gente faz conexões. A gente faz. Ele ali tem uma empresa. E eu, pô, precisando de uma. A gente tem essa parceria, a gente não é inimigo um do outro. O interessante de pintura hoje em dia, que é fulano não é inimigo de Bretão. Então, assim, pô, cara, eu tô precisando de você aqui. Então a gente tem essa troca. A gente não é inimigo um do outro, a gente é amigo. A maioria a gente se fala um com o outro. Então, assim, não sei se as outras profissões têm esse privilégio. Que eu creio que não, né? Eu não vejo o grupo de pedreiro, eu não vejo o grupo de gesseiro. Mas o pintor tem esse privilégio. Rapaz, dentro dessa união que você está falando aí também, e tem a ver com isso, uma pergunta que talvez. Ela é muito individual, essa pergunta, né? Mas muito subjetiva. É para o que você acha. O que você acha que precisa acontecer ainda no mercado da pintura para dar uma transformação? Seja nas pessoas, seja em algum produto que ainda não foi lançado, seja em alguma técnica nova que vai surgir. O que você acha que está faltando acontecer? Uma coisa que chegue assim e dê sirva como um divisor de águas mesmo para o setor de pinturas. Eu acho que vamos colocar para o pintor. Eu acho que tem que ter união em termos de precificação. Porque Hum, hoje em dia boa. eu vou lá e falo X. Aí o outro abaixa esse X em 3 vezes. Mas todo mercado tem e a gente Não, mas sofre. vamos supor que é um posto de gasolina. Uhum. A gasolina tá 5,90 num posto. Ela tá dentro dos 5 ali. Um tá 5,40, outro 5,60. Um Mas 6 a e gente. 10. Então, a gente tá dentro dessa casa, ela não sai. As variações Mas não são tão isso, drásticas, né? isso Você tá tá dentro da falando. casa dos 5. Ah, Mas o entendi. pintor em si, ele sai do 5 e vai talvez por um. Ou sai do 5 e vai pro 3. Então, assim, essa união que eu acredito que tinha de ter. A gente ter uma tabela fixada e cobrar ali dentro, cara. Porque eu creio que vai ficar bom para todo mundo. Eu creio, assim, não sei se daqui 10 anos vai ter isso aí. Mas é uma ideia que seria bom. Então, na sua opinião, seria uma mudança de mentalidade mesmo Mentalidade e que precificação. que faria que faria aqueles que ainda não prosperaram, que nós já comentamos, que consigam também prosperar
e fazer com que aqueles que já estão no nível mais elevado, que às vezes entregam um trabalho não, às vezes não melhor, mas entrega mais rápido, porque tem uma equipe maior, Isso tem aí. ferramenta É melhor, isso aí. Hoje o né? ferramentário tem pintor ainda que está na mentalidade de que máquina é Nutella, que tem certas coisas igual isolamento. Hoje em dia a gente que é pintor profissional de acabamento fino, a gente entra com isolamento. A gente isola o chão, os móveis, isola tudo. Aí a gente gasta tempo com isso. Mas a gente tem aquele prazer de entregar a obra limpinha para o cliente. Mas será que os outros têm esse cuidado? Exatamente. Porque trabalhar com tinta é assim. Não, mas eu só vou ali fazer só um negocinho. Aí quando você chega em casa, você olha, tem a camisa, tem a calça. Não tem jeito. Tinta. Então eu acho que também penso como você. E outra coisa também que Não, eu vou falar. Hoje em dia, o pintor, que é profissional, você vê que o filho da mãe, o abençoado, ele tem uma roupa branquinha e ele vai embora com a roupa branquinha. Mas já tem outra diferença de outro pintor que ele anda daquele jeito. Mas assim, o cliente tá olhando isso, tá? Porque ele olha assim, caramba, aquele cara tá limpinho, cara. Será que ele trabalhou? Ele trabalhou o dia todo. Só que hoje em dia, a gente que é pintor profissional, a gente consegue nem se sujar mais. Por conta da tecnologia. E Também tem técnica. as máquinas zero pó e tem as técnicas que você vai conseguindo com o tempo. No início, quando eu comecei a marçar, eu me cagava todo de tinta, de massa, de tudo. Hoje em dia, eu não consigo mais me sujar. Então a gente sempre tem um paninho ali para, mesmo que às vezes até cai um pouco de tinta, mas você tendo aquele capricho, você vai se limpar ali, limpa a botinha na hora e tal. Mas o cliente ele olha, pô, será que esse cara que tá todo sujo, ele vai ter um cuidado com a minha casa? Ou será que aí já olha para outra pessoa, né, outro pintor. O cara todo limpinho, já vê que o cara é caprichoso e tal. Então assim, o pintor, organização, cara, organização é muito bom, você igual assim, é minha equipe. Eu sempre pego muito nessa, eu sou bem firme nessa técnica aí que seria as ferramentas só no lugar, organização, limpeza. Acabou de fazer aquilo ali, vai lá limpa, cara. Entrega tudo limpinho, deixa limpinho para o cliente ele ficar satisfeito com isso. Dentro dessa pergunta, eu queria estender, né? Porque você criou esse projeto aqui para melhorar a vida do profissional. E eu queria saber como que o Paintcast ele veio para contribuir com essa, vamos dizer assim, com essa mentalidade, né? Você falou sobre ter uma margem de preço, ou como que o Paintcast veio contribuir, né, no cenário atual da pintura. Então, a contribuição vai ser o seguinte: a gente vai trazer profissionais aqui que vai falar sobre tudo a parte técnica. A gente vai ter pessoas que vão falar sobre epóxi, a profundidade, a preparação. Vamos ter pessoas que vão falar sobre pedras naturais, efeito mármore, airless. A gente vai ter uma pessoa especialista que vai falar sobre bico, porta-bico, limpeza, óleo, até óleo. O óleo que é o certo usar. Então a gente vai trazer aqui técnicas, porque assim abertamente, eu não sei de tudo. Eu tô aqui para aprender. Então tem coisas que eu vou poder agregar na vida de alguém, mas tem outro que vai agregar outra coisa. Então assim, isso aqui é um canal aberto para pessoas leigas, pintores que quer ter uma parte técnica maior. É por isso que a gente está pedindo. Manda sua pergunta, segue nós, que a gente vai ter muita coisa aqui para contabilidade. A gente vai ter uma pessoa que isso já está aí. convidado. Superação, a gente tem uma pessoa que teve uma situação aí que ele continuou perseverando e continuou com a pintura. Finanças, a gente vai ter um especialista com finanças, porque hoje em dia você abre empresa, mas talvez você está ganhando dinheiro, mas você está sabendo onde investir? Você registrou sua marca? Você talvez fez lá o MEI, o ME, entendeu? Então vai ter pessoas aqui que é tudo para voltado para nosso meio, para falar sobre. Peraí. Vamos ver se eu entendi direito aqui. Então, você vai trazer, né, pessoas específicas para falar sobre assuntos específicos. Mas, tipo assim, aquilo que você não teve lá atrás, você vai trazer Isso aí. para que as pessoas. Cara, isso é Para abrir sensacional. essa mente do profissional. Então a gente tá aqui, cara. É por isso que a gente quer
Você tem uma sugestão boa, manda pra gente que a gente quer ouvir você. E geralmente, Segue a página aqui, ó. A gente vai colocar aqui ativa o sininho. A gente vai estar no Instagram, Spotify, YouTube e o TikTok. isso. E geralmente, para a pessoa aprender tudo isso que você falou, ele paga, né? Tem um curso pago. Nada contra os cursos pagos, Muitas vezes obviamente. não é barato, E né? não é barato. Então, você, né, que tá aqui no nosso primeiro episódio, você que tá nos ouvindo aí, né, no seu carro, você tá nos ouvindo aí no seu fone. Cara, nós de fato, né, queremos trazer um ambiente para que você possa aprender, né, sem sair de casa, aprender sem sair da onde você tá. De repente você tá indo trabalhar, tá no trabalho e tá ouvindo, tá vendo a Olha, Bota o gente. no celularzinho Spotify. ali em cima da parede e falar: o que os caras falaram ali? Ah, eu vou aplicar isso agora. Pronto. Então, inscreva-se no nosso canal, né? Acompanhe os nossos episódios, né? E Nos nossos agradecer canais. também os parceiros aí, né? Pode ficar à vontade também, meu Então, eu amigo. queria agradecer aí a todas as pessoas que ajudaram, que confiaram aqui nesse projeto. Tem algumas lojas na específica, tem a Vix Pintura, tem a KGV que está com a gente aí, o pessoal da Masa também, tem a Draft, e outros parceiros, né? Não vai muita gente que está envolvido, mas a gente vai ter ferramentários também, que é a Atlas, Tig Pro, Condor. Então, agradecer essas pessoas aí que confiaram e assim, acreditaram nesse projeto. Então a gente, como eu falei, a gente tem que ter parceiros, né? Esse sonho começou há um ano atrás. Eu compartilhei com algumas pessoas confiáveis e a gente idealizou isso aí, tá? Tá aqui. Então, assim, é um projeto que não começou ontem, tá? A gente pensou direitinho, cada detalhe aqui foi feito com muito carinho. Essa mesa, todos esses móveis aqui, tudo que tá aqui foi pensado. Então é um projeto assim, estou muito feliz, né, com esse projeto. Era um sonho que virou realidade. Então, assim, você também que tem seu sonho aí de fazer algo em sua vida ou fazer um projeto, confie, cara, vai devagarinho que você vai conseguir. Pois é. Então a gente vai encerrar esse papo por aqui, sabendo que é um projeto feito para contribuição da nossa trajetória. Perguntas foram feitas para que as pessoas pudessem conhecer mais o Geraldo e entender que existe uma história por trás da vida profissional, da trajetória de vida profissional dele. E essa história que gerou conhecimento, experiência e superação de dificuldades também, fez nascer no coração dele o desejo de ter uma plataforma ou um canal onde ele pudesse compartilhar com as pessoas o lado positivo e o lado negativo também, como superar desse universo de pintura e que nós pudéssemos trocar. E conhecendo mais dele, hoje a gente, graças a Deus, com os nossos amigos aqui, parceiros, né? Eu também me sinto extremamente honrado, quero deixar isso aberto, público aqui, me sinto extremamente honrado de poder estar participando disso, porque para mim é muito satisfatório poder ajudar a vida das pessoas. A gente não deve levar pro túmulo que a gente sabe e não Né? deve ter vergonha também de perguntar e buscar. Isso aí. Então, a gente encerra aqui nosso programa sabendo que você, pintor profissional, e você que está inserido no universo da pintura, não deixe de escrever. Coloca aí nos comentários aquilo que você tem desejo de ouvir, um assunto que você quer muito ouvir alguém falar, porque talvez a gente ainda não tenha pensado em trazer na pauta. Mas se você colocar no comentário, a gente pode buscar mais informações, pode buscar alguém que é referência e trazer aqui e ficar todo mundo aqui doido para aprender também. E você que aí tá aí, segue a gente na página aí, vai estar a descrição aqui, eu acho que ele vai colocar aqui na frente. Não custa nada, de graça. Só aperta o sininho aí, o Spotify e vamos que vamos. Mas, ó, deixa eu falar, antes de encerrar, eu sei que você já trouxe a- as palavras finais, mas antes de encerrar, a gente tem. A gente queria fechar com chave de ouro aqui esse nosso momento, né? E esse momento ele vai ser para todo mundo que vier. Todo mundo que vai ser entrevistado vai passar por esse momento. E claro, você que idealizou não vai ficar de fora, não é?
Ele não vai ficar de fora. Manda. Então, eu queria que você definisse uma palavra, né? Quando você pensa no universo da pintura. Queria que você, para a pessoa que vai assistir daqui a 30 dias, um ano, 2 anos, o que para Zé Geraldo é o universo da pintura, é a pintura, para você deixar aqui registrado, para que de repente Isabel, com 20 anos lá na frente, o Ezequiel, né? Ezequiel. Ezequiel chegar e olhar esse episódio aqui e, e assistir, ele vai saber. Qual que é essa palavra? Eu acho que é família. Realização de sonhos. Realização de sonhos. Cara, muito obrigado. Tamo junto. Bom Obrigado você. demais. Honrado demais por fazer parte desse projeto aqui, tá? Muito obrigado por me chamar, né? Por me fazer conhecer nosso amigo aqui, José também. José. Nosso amigo Thiago, que tá ali atrás das câmeras. Mas, de verdade mesmo, muito obrigado e segue nós aí. E E vamos que vamos. até mais. Valeu.